Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de um dos temas mais importantes e fascinantes da Bíblia. Foi onde tudo começou e onde tudo vai terminar. A palestra de hoje é a respeito de adoração, ok? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Apocalipse 4, versículo 11. Ali está escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nesse versículo está resumido o porquê que todo o universo presta louvores, honra e adoração a Deus. De uma maneira simples, para que todos entendam. E por quê? O próprio versículo explica por que devemos adorar a Deus. Aqui diz: porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todos nós somos obra da criação, de um único Criador. É bem verdade que todo o universo foi criado através do seu Filho. Jesus, o Filho de Deus, foi um instrumento pelo qual Deus criou todo o universo. É justamente por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem exceção, nós só vemos essas duas pessoas a serem adoradas: o Pai e o Filho. Em toda a palavra de Deus, nós vemos o Pai e o Filho sendo adorados. Inclusive, aqui no próprio Apocalipse, nós vemos que lá no capítulo 5, versículo 13, está escrito: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao Pai e ao Filho. Toda a natureza, toda a criação, seres racionais e seres irracionais. Toda a natureza desabrocha a toda manhã numa esplêndida renovação da vida, adorando ao Criador. Os passarinhos cantam em adoração ao Criador. Toda a natureza, de maneira instintiva, os elementos criados adoram ao Criador. Por quê?
Porque, em função do Criador, é que elas passaram a existir. Então, a razão da existência da criação é o Criador. Em quantos dias o Criador fez tudo isso? Vamos ver em quantos dias que todas as coisas foram criadas? Vamos lá em Gênesis. Vamos no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Vamos logo ali no resumo. Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus finalizou a obra da criação. No capítulo 1, mostra paulatinamente a criação de Deus. Deus criou o sol, criou a lua, logo no começo, lá de Gênesis, não é isso? E a gente vê no capítulo 1, Deus criando os elementos, criando a natureza, criando os animais. Por final, criou o homem, e do homem criou a mulher. E ao sexto dia, ele finalizou a criação de todas as coisas. Então, após ele finalizar a criação de todas as coisas, lá em Gênesis 2, no versículo 1, está escrito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Versículo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, quem fez? Deus, o Criador. Descansou nesse dia. Que dia? No sétimo dia. De toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Deus criou apenas um dia? Não. Deus criou 2 dias? Não. Deus criou 6 dias? Não. Deus criou 7 dias. Durante os 6 primeiros dias, ele fez todas as coisas. E ao 7º dia, especialmente, ele abençoou e santificou. Para quê? Para que todas as coisas criadas, inclusive nós, pudéssemos tributar a ele, Deus, o Criador, a razão da nossa existência. O 7º dia é o memorial da criação. Deus o criou para que a criação, num ciclo de 7 dias, pudesse relembrar, refletir que ela foi feita, a criação, através do Criador, e tributasse a ele o poder, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós vemos que a Bíblia, em Gênesis, começa com adoração e vai terminar no final dos tempos. As nossas palestras têm focado os últimos dias, os sinais dos últimos dias. E nós vamos ver que começou com adoração e terminará com adoração. Porém, enquanto que no princípio as criaturas adoravam a Deus, infelizmente,
dramaticamente e tristemente, no final dos tempos, não é a Deus que as criaturas estarão adorando. Infelizmente. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá, Apocalipse 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Está escrito: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Se alguém, o anjo vai fazer um alerta. Esse anjo, ele está dando alerta ao mundo no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse revela os últimos acontecimentos na face da terra. E o anjo está dando uma advertência ao mundo. Vamos saber que advertência é essa. Dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, versículo 10, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Infelizmente, o Apocalipse mostra as cenas finais da terra. E o Apocalipse mostra que um grupo de pessoas no final do tempo não está adorando o Criador. Está adorando outro ser, que a Bíblia chama de besta. E aqui vem uma advertência, que aqueles que adoram a besta serão atormentados com fogo e enxofre. No versículo 11 está escrito: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Preste atenção no texto. O que nós acabamos de ler lá em Apocalipse? Que ao sétimo dia Deus descansou. O Apocalipse volta a falar no dia de descanso. Volta a falar em descanso. Esse grupo de pessoas não tem descanso de Deus. Qual foi o descanso que Deus deu lá no Gênesis para a criação? O sétimo dia. Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao sétimo dia descansou, abençoou e santificou. E aqui está dizendo que esses que adoram a besta não têm o descanso, não tem o sétimo dia. Não tem. É a Bíblia que está dizendo. Se eles não têm o sétimo dia, eles devem ter alguma coisa no lugar do sétimo dia. Não é isso? Vamos continuar lendo aqui o versículo 11. Ali está escrito: e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem não tem? Os adoradores da besta. Bom, presta atenção, olhem para mim. O Criador elegeu um dia como um dia especial. Por quê? Porque ele abençoou e santificou.
Ah, então quer dizer que nós só devemos adorar a Deus no 7º dia? Não. Porque Ele criou os outros dias? Criou. Nós temos que adorá-lo todos os dias. Por quê? Porque todos os dias Deus criou. Ok? Porém, no 7º dia, Ele especialmente separou para que nós, criaturas, pudéssemos reconhecê-lo como Criador. Aqui no Apocalipse, mudou o objeto da adoração, mudou o ser que é adorado. Enquanto no Apocalipse o ser a ser adorado é Deus, aliás, no Gênesis, enquanto no Gênesis o ser a ser adorado é Deus, aqui no Apocalipse o ser que está sendo adorado é a besta. Mudou o adorador, consequentemente vai mudar o dia de adoração. Mudou aquele a quem nós adoramos e o dia especial que Ele abençoou para isso. Aqui no Apocalipse, está adorando o Criador? Não. Advertência para aqueles que adoram a besta. Mudou o objeto da adoração, o ser que nós adoramos. Consequentemente, nós vamos ver que vai mudar o dia da adoração. Agora, nós temos que saber quem concedeu o poder à besta para ser adorada. A besta é o Criador? Não. A besta é uma criatura. Não é isso? Todos foram criados por Deus. Agora, alguém deu poder à besta. Vamos saber pela Bíblia quem deu poder à besta. Apocalipse 13, versículo 4. Está escrito: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Opa! A besta recebeu a autoridade. Ela recebeu a autoridade do Criador? Não. A besta recebeu a autoridade do dragão. Vamos continuar lendo. Também adoraram a besta. Então, aqueles que adoram a besta, consequentemente adoram ao dragão. Ok? Dizendo, quem está dizendo que a gente vai ler aqui? Quem está dizendo é esse grupo de pessoas que adoram a besta. Esse grupo de pessoas que adoram a besta, lá no final dos tempos, no Apocalipse, eles dizem: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? De maneira arrogante, de maneira prepotente, eles batem no peito e dizem: quem é semelhante à besta? Quem é igual ao nosso Deus? Quem pode lutar contra o nosso Deus? Esse grupo de pessoas que adora a besta. Vamos entender quem é a besta quando entendemos quem é o dragão. Apocalipse 12, versículo 9, revela quem é o dragão. Vamos ler. Apocalipse 12, versículo 9. Está escrito: e foi expulso o grande dragão. Opa! Vamos saber quem é um dragão. A antiga serpente. Ih, Luiz, aqui fala do Gênesis, olha. Você disse que ia começar e vai terminar como começou. E aqui o Apocalipse falou da serpente. E existe a serpente lá no Éden. Olha que coisa. Vamos ler então, olha. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Ah, então o dragão, o diabo, o dragão se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. A serpente seduziu a Eva.
que seduziu Adão? Então, aqui está dizendo que a serpente é o dragão e que o dragão é o diabo. Quem deu poder à besta foi o dragão. Quem deu poder à besta foi o diabo. Quem concede autoridade, lá em Apocalipse 13:4, diz que o dragão concedeu autoridade à besta. Então, quem deu autoridade à besta foi Satanás. Então, se as pessoas adoram a besta, elas estão adorando a Satanás. Agora nós temos que saber quem é a besta. Temos que saber quem é a besta. Para quê? Para que não venhamos a adorá-la. Temos que saber quem é a besta. E aqui no Apocalipse, revela as características da besta. Vamos saber então a primeira característica da besta. Aí no próprio versículo 4, diz que a besta é adorada. Ah, Luiz, eu pensava que a besta era o Barack Obama. Eu pensava que a besta era o Bill Gates. Eu pensava que a besta era um computador super potente. Mas espera aí, nós temos que saber o que é a besta pela Bíblia. Não é verdade? Aqui o Apocalipse diz que a besta, ela é adorada. Se a besta é adorada, ela é uma entidade religiosa. Por quê? Porque se adora alguém no ambiente de trabalho? Não. A adoração é uma peculiaridade da religião. Então, essa besta é uma entidade religiosa. Por quê? Porque ela é adorada. Opa! Então, eu já estou sabendo que a besta é uma entidade religiosa, porque ela é adorada. Agora vamos saber uma outra característica da besta. Vamos lá, aí mesmo em Apocalipse 13, versículo 7. Uma outra característica da besta. Está escrito: foi-lhe dado, ainda falando da besta, ok? Aí no capítulo 13 de Apocalipse, Deus está revelando a respeito da besta. Então, continuando a respeito da besta, no versículo 7 está escrito: foi dado permissão à besta, foi-lhe dado também que pelejasse. O que é pelejar? Lutar contra os santos. Opa! A besta, ela luta contra os santos. A palavra santo vem de quem? Vem de Deus. Não é isso? Deus não é santo? Só existem dois seres no universo que são santos: Deus e Jesus. Só existem esses dois. É por isso que quando nós falamos do Espírito deles, nós damos o nome de Espírito Santo. O Espírito Santo tanto é o Espírito de Deus, como é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Por quê? Porque nós vimos lá que em Apocalipse 5 mostra que todas as criaturas adoram aquele que está sentado no trono, que é Deus, e adoram ao Cordeiro. Aparece todas as criaturas adorando a mais alguém? Vamos lá rapidamente, para a gente relembrar. Apocalipse 5, versículo 13, está escrito: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra. Já entendemos por que nós adoramos a Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador. E por que nós adoramos a Cristo? Porque por intermédio de Cristo, como diz a palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Está lá no Evangelho de João, ok?
Então aqui diz que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, ou seja, não abre nenhuma exceção. Todas as criaturas adoram, sem nenhuma exceção, a dois seres, apenas dois seres. Quem são esses seres? Está escrito: aquele que está sentado no trono, esse é Deus, e ao Cordeiro. Essas criaturas adoram apenas a dois seres, ao Pai e ao Filho. Aqui, em nenhum lugar da Bíblia, existe adoração a nenhum outro ser. Não tem adoração a anjo, não tem adoração a criatura, não tem adoração a nenhum ser, não tem adoração a nenhum espírito, que não seja ao Pai e ao Filho. Ok? Voltemos para Apocalipse 13, versículo 7. Está escrito: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então, a besta peleja contra os santos. Nós vimos lá em Gênesis que Deus abençoou e separou o sétimo dia. O sétimo dia é o dia aonde Deus separou para que de maneira especial as suas criaturas o reverenciassem, o adorassem, o reconhecessem como Criador. E aqui a Bíblia está dizendo que a besta, que recebeu a autoridade do dragão, que é Satanás, persegue os santos. Ok? Além da besta perseguir os santos, vamos continuar lendo. E os vencesse. Ela persegue e vence. Quando nós lemos que a besta é adorada, nós sabemos que ele é um ser religioso. E quando nós lemos que ela persegue os santos, isso nos remete imediatamente à história. E a história mostra que ao longo do tempo, uma entidade, um poder religioso, perseguia e matava um grupo de pessoas, que eram chamados de hereges. Aqui diz que a besta os vencesse. O que é a besta os vencer? A besta os matar. Os livros da história revelam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas na Inquisição. Foram mortas mais pessoas do que na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial. Aí, continuando aqui no versículo 7, vamos ler uma outra característica da besta. Deu-se-lhe ainda autoridade. A besta, ela recebe autoridade. O Filho de Deus, ele tem autoridade em si mesmo. Deus tem autoridade em si mesmo. Ok? Porém, a besta, ela precisa receber autoridade para que ela possa agir. Então, aqui está escrito: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só que coisa interessante. A besta, ela é uma entidade adorada, ela é uma entidade religiosa, porém, ela também tem autoridade civil, ela também tem autoridade política. Por quê? Porque aqui diz que ela tem autoridade sobre cada tribo, cada povo, cada língua e cada nação. A besta é um poder civil que tem autoridade sobre toda a terra. Existe uma única entidade no mundo que tem autoridade religiosa e autoridade civil. Só existe uma única entidade no mundo. Não existe nenhum chefe de Estado no mundo que é o líder de uma religião e também é o líder de um Estado.
Ok? Bom, todos nós sabemos qual é. Bom, vamos lá para Romanos e vamos saber por que a ira de Deus vai se acender contra os moradores da terra. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Está escrito: a ira de Deus se revela do céu. Aonde que Deus está? No céu. Ele é o Criador, ok? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Ok? A palavra de Deus é verdade. A palavra que se encarnou, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é a verdade. Então os homens detêm a verdade pela injustiça. A palavra de Deus também diz, lá em Salmos, que todos os mandamentos de Deus são justiça. O que é injustiça? Injustiça é a mentira sendo colocada em lugar da verdade. Então, os homens detêm a verdade pela injustiça, pelo pecado, pela mentira. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que de Deus se pode conhecer. O que de Deus se pode conhecer? Vamos continuar lendo. Porque Deus lhes manifestou. O que Deus lhes manifestou? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, nós podemos ver Deus? Não. Mas sabemos da existência dele, como vamos ler agora, pelas obras criadas. Aqui diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, desde que o mundo foi feito. Se pode reconhecer a divindade única do Criador, os seus atributos invisíveis, o seu poder, através de quê? O próprio versículo vai explicar. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Como que nós podemos saber da existência do Criador? Simples. Basta contemplarmos a criação. É simples. Quando contemplamos o céu, quando contemplamos o sol, quando contemplamos a natureza, os mares, os animais, a nós mesmos, nós temos uma prova da existência de Deus. Porque a plenitude e a perfeição da criação revelam o Criador. O único que pode e deve ser adorado. Por quê? Porque a Ele devemos a existência. Vamos lá em Isaías 40. Isaías 40. 45, aliás. Isaías 45, versículo 18.
está escrito. Por quê? Assim diz o Senhor. Que Senhor? Que criou os céus, o único Deus que formou a terra, a humanidade inteira. Tem desculpas para adorar o dragão? Não. A humanidade inteira vai poder se desculpar diante de Deus por adorar a besta? Quem é a besta? A besta é uma entidade que reúne em si mesma o poder civil e o poder religioso. As pessoas vão poder se desculpar diante de Deus e do Cordeiro por terem adorado a besta, por terem adorado o dragão, por terem adorado a qualquer outro Deus que não seja o Criador? Não. Não vão ter desculpa. Como está escrito aqui no versículo 18. Ó, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos. Hoje, o planeta está se transformando num caos. Isso é obra de Deus? Não. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus não formou a terra e nem estabeleceu a terra para ser um caos, mas ela vai se tornar um caos. Por quê? Porque a humanidade vai pegar a adoração que deveria entregar para o Criador e vai entregar para a besta. A humanidade vai adorar a besta. E vai adorar a besta, adorando a besta, o dragão. Ok? Olha que coisa. Finalizando o versículo. Não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. E aqui o versículo adverte. Eu sou o Senhor. E não há outro. Não há outro. Vocês sabem quando que foi escrito o livro de Isaías? 700 anos antes de Cristo. Há 700 anos antes de Cristo, Deus já estava clamando ao homem que ele, o Criador, era o único que deveria ser exaltado e adorado. Agora, existe um outro ser, que é o dragão, que lá no céu decidiu também ser adorado. Decidiu colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Aqui mesmo em Isaías. Isaías 14. Vamos abrir aí. Em Isaías 14. Versículo 13. O dragão, que era Lúcifer e que hoje é Satanás, a antiga serpente, ele, Lúcifer, era um anjo, um querubim ungido no céu. A Bíblia diz que ele era o querubim cobridor. Quando nós vemos o templo lá na antiga Jerusalém, que foi criado como modelo do templo que existe no céu, existe um templo no céu, onde Deus habita e o Jesus, e de lá eles regem todo o universo. Deus orientou a Moisés que construísse um templo. Na época ainda era uma tenda, depois ela foi construída por Salomão, filho de Davi, mas Deus deu o modelo para Moisés, para que Moisés fizesse semelhante ao que existia no céu. Você fará o modelo do que existe no céu. Vocês querem ver isso rapidamente? Vamos deixar marcado aqui Isaías
Não desmarque Isaías. Vamos rapidamente em Hebreus. Eu vou mostrar isso para vocês rapidamente, para que nós possamos voltar lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, para que a gente volte lá no princípio de todas as coisas. Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Está escrito: os quais, no versículo 4, a palavra de Deus vai falar a respeito dos sacerdotes, ok? No versículo 5 diz: os quais ministram em figura do que existe no céu, em figura e sombra das coisas celestes. Os sacerdotes na terra ministravam como sombra, como figura da ministração das coisas celestiais. Assim como foi Moisés, divinamente, ele foi instruído divinamente. Divinamente ele foi instruído por quem? Por Deus. Divinamente instruído, orientado, quando estava para construir o tabernáculo. Então, quando Moisés construiu o tabernáculo da terra, ele foi divinamente orientado a construir esse tabernáculo como sombra e figura do tabernáculo celestial. Aqui está escrito, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo do que te foi mostrado no monte. Então, Deus levou Moisés para o monte e Deus revelou a Moisés o tabernáculo celestial. E, divinamente instruído, Deus falou assim: Moisés, constrói o tabernáculo na terra, o santuário da terra, constrói exatamente como esse tabernáculo que eu estou te mostrando. Faz dele figura e constrói o tabernáculo igual. Ok? Por que eu estou explicando isso? Porque a Bíblia diz, em Ezequiel, que Satanás era Lúcifer e era o querubim cobridor, o querubim ungido. Por que querubim cobridor? Porque no templo de Deus, a razão da construção do templo de Deus, Moisés construiu esse templo de maneira provisória. Eles montavam o tabernáculo na medida que eles iam dando em direção à terra prometida. Montavam o tabernáculo, Deus se manifestava no tabernáculo em cima da arca da lei. Ali Deus manifestava a sua glória, que tem como nome Shekinah. A glória de Deus se manifestava acima do tabernáculo, que foi criado para abrigar as duas tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Então, eles construíam aquela arca e desmontavam ao longo do caminho rumo à terra prometida. É isso? Depois que eles se estabeleceram na terra prometida, chamada Israel, Salomão, o filho de Davi, construiu o tabernáculo, que era revestido todo em ouro. Foi a construção, sem sombra de dúvida, mais linda e mais rica que já se fez em toda a história da Terra. Só para vocês terem uma ideia, os pesquisadores atuais, eles somaram o que foi usado de ouro na construção do Templo de Jerusalém. Vocês sabem qual é o montante em ouro do que Salomão usou para construir o templo? 13
bilhões, bilhões, não é mi, é 13 bilhões de dólares, só de ouro, fora de madeira, fora de bronze, fora de mármore, fora de prata. Só de ouro, Salomão empregou 13 bilhões de dólares nos dias de hoje. E como o ouro não para de valorizar, isso já tem alguns anos, já deve ser uns 15 bilhões. Ok? Salomão construiu esse templo todo por um único motivo. Por um único motivo. Para abrigar as tábuas da lei. A razão de ser daquele templo lindo, maravilhoso, esplendoroso, que brilhava à luz do sol, era de mármore e de ouro. A razão de ser da construção daquele templo era única, para abrigar as duas tábuas da lei. Era a razão de ser. Depois que aquelas tábuas sumiram, não tinha mais razão de ser daquele tabernáculo. Mas isso já é uma outra história. Bom, aquele recipiente chamado a Arca da Aliança, o que é aliança? O testamento, os 10 mandamentos. A aliança entre Deus e os homens. A arca era toda de ouro. E em cima da arca tinham 2 querubins, voltados com a asa, velando e guardando os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Lúcifer era o querubim cobridor. Não tem aqueles 2 querubins que ficavam sobre a arca, cobrindo a arca? Lúcifer era um dos 2. Por quê? Se o templo foi feito como modelo do templo do céu, consequentemente, as tábuas que estavam no templo tinham um original. O original está no céu. Os 10 mandamentos não regem a vida na terra. Os 10 mandamentos regem todo o universo. Os 10 mandamentos é a lei sobre a qual todas as criaturas reverenciam e se submetem ao Criador. Vamos ver uma prova disso no Apocalipse? Que tem um templo no céu, e lá nesse templo tem uma arca da aliança, e se tem uma arca, tem as tábuas dentro da arca, por quê? Porque a arca da aliança foi construída para abrigar os 10 mandamentos. Vamos lá em Apocalipse. Deixa eu encontrar aqui rapidamente para vocês. Apocalipse. Só um momento, por gentileza. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. João recebeu de Jesus, que é o revelador do Apocalipse, ele recebeu de Jesus uma visão, aonde ele olhou para o céu e lá ele viu algo. Vamos saber o que ele viu. Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus. Opa! Abriu-se o santuário de Deus. Vamos saber onde que estava esse santuário. Continuando. Que se acha no céu. O verdadeiro santuário de Deus se acha no céu. É por isso que o livro de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus que intercede por nós. Um sacerdote, ele exerce o seu ofício aonde? No templo. Não é isso? O ferreiro trabalha no local próprio. O sapateiro trabalha na sapataria. O costureiro trabalha no local próprio. Não é isso? E onde é que o sacerdote trabalha? Onde é que ele exerce o seu ofício? No santuário. No santuário celestial.
real. Então aqui João olha para o céu e contempla o verdadeiro santuário. Aquele santuário que João contempla agora é o mesmo santuário que Moisés viu lá no monte e fez o tabernáculo tendo como modelo esse santuário. Então vamos continuar lendo. Que se acha no céu e foi vista. Olha o que João vai ver. O santuário tinha muitas coisas, não tinha? Tinha o átrio, tinha o Santo dos Santos, tinha o local do sacrifício, tinha a bacia. Mas olha o que João vai ver lá no santuário. É o que existe de mais importante. A razão de ser do santuário. E o que ele viu? E foi vista a arca da aliança. O que é a aliança? Os mandamentos. João olhou para o céu e lá ele viu aquele santuário imponente. E lá no santuário ele viu a arca da aliança. E o que ele viu? No seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Sabe o que João viu aqui? João contempla aquilo que a gente já leu em Romanos, a ira de Deus. João vê o momento exato por que a humanidade vai receber o juízo de Deus. Aqui, essas vozes, terremoto e grande saraivada, são os sinais do tempo do fim. São as trombetas. Nós vamos reparar que lá em Apocalipse 8, é lançado sobre a terra o juízo de Deus. A primeira, que é uma grande saraivada de pedras. A segunda trombeta, que é um asteroide caindo no mar. A terceira trombeta, que é um asteroide caindo na terra, provocando terremotos, caindo sobre a fonte das águas. Então, João vê aqui o porquê que a humanidade está recebendo o juízo de Deus. Porque a humanidade tem dado as costas para Deus. E tem adorado a besta. E tem adorado o dragão. Vamos então lá para Isaías, para a gente entender qual era a intenção de Satanás. Por que ele foi expulso do céu? Isaías 14, versículo 13. Está escrito: tu dizias no teu coração. Ele não dizia para as pessoas. Ele não revelava a sua verdadeira intenção no céu. Ele causou a rebelião de 1/3 dos anjos, como está em Apocalipse 12. Com a sua cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. As estrelas do céu são os anjos. Satanás, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. Mas ele não fez isso dizendo para os anjos que ele queria ser adorado, que ele queria ser Deus. Não, ele falou no seu coração. Somente ele sabia o seu verdadeiro intento, quando ele causou uma rebelião no céu. Então aqui diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha onde é que ele queria subir. Nós lemos lá em Romanos que do céu vem a ira de Deus. Eu subirei ao céu. Então ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Deus compara os seus anjos com estrelas. Ele queria subir acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Para que se tem um trono? Para reinar. Ué, mas nós já vimos em Apocalipse 5:11 que no céu só existem 2 tronos. O trono de Deus e o trono de Jesus. Não tem um terceiro trono. Se você está adorando um terceiro Deus, eu lhe desafio a encontrar na Bíblia um terceiro trono.
A Bíblia diz que no céu só tem 2 tronos. O trono do Pai e o trono do Filho. E aqui está dizendo que tem um ser que queria colocar no céu um 3º trono. Se você está adorando um outro ser que não é o Pai e que não é o Filho, saiba que a sua adoração está indo para Satanás. Você pensa que está adorando a Deus. Você pensa que está adorando a esse ser que você diz ser Deus. Mas a Bíblia só aceita a adoração de 2 seres. Deus e o seu Filho. Porém, a Bíblia está revelando que alguém queria colocar um 3º trono no céu. Então, se você diz que Deus é trino, se você diz que Deus são 3 pessoas, e se você está adorando a 3 deuses, a Bíblia está lhe revelando quem queria colocar um 3º trono no céu. É a Bíblia que está lhe revelando, não sou eu. Então, reveja sinceramente no seu coração e na sua mente a adoração e a quem você está tributando. Porque a Bíblia só permite adoração ao Criador e o instrumento que Deus usou. Que foi quem? O seu Filho. Vamos continuar aqui, Isaías. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. No monte da congregação, no topo, eu quero me assentar no topo, nas extremidades do norte, para não deixar nenhuma dúvida de a quem ele queria destronar, do lado de quem ele queria reinar também, queria ser adorado. No versículo 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu pergunto a vocês, é possível uma criatura ser igual ao próprio Criador? Nunca. Como que ele pode querer ser o Criador? Só existe um. Como lemos em Isaías 45, 18. Eu sou o único Deus. Qual é o primeiro mandamento? Que Jesus repetiu para Satanás. O primeiro mandamento é: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele darás culto. Vamos ver qual é a intenção de Satanás. Vamos lá em Mateus. Vamos ver o que Jesus respondeu para ele. Lá em Mateus, logo no comecinho. Mateus capítulo 4. No versículo 9, Satanás revela para Jesus aquilo que ele lá no céu tentou fazer contra Deus. Ele deseja ser adorado como Criador, mas jamais ele vai ser o Criador. Então aqui no Mateus 4, versículo 9, está escrito: e lhe disse, Satanás disse para Jesus: tudo isso te darei. Vamos ler o versículo 8 para saber exatamente quem é esse ser. Versículo 8. Levou ainda o diabo, a um monte muito alto. Lembra que ele queria ir lá para o monte da congregação? Ele levou Jesus lá para o monte muito alto. E ele disse: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Qual é o desejo de Satanás? Ser adorado. Qual é o desejo do dragão? Ser adorado. Qual é o desejo da besta? Ser adorado.
O que Jesus respondeu para ele? Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus estava falando isso para o próprio diabo e para nós. Satanás, você perdeu o juízo. Como é que você quer que eu te adore? Somente a Deus devemos adorar. Por quê? Porque Ele é o Criador. Apocalipse 4:11. Por que devemos adorar a Deus? Porque todas as coisas tu criaste. Então, Jesus repetiu o primeiro mandamento para Satanás, para o diabo. Então, nós vemos que as coisas vão terminar como começaram. Satanás exigindo do planeta e dos seus habitantes a adoração. E o mundo vai ter que se decidir. Vão haver dois grupos de pessoas. Aqueles que adoram a Deus e ao seu Filho e recebem o sinal, o selo, a marca de Deus, e aqueles que adoram a besta, ao dragão, ao diabo, e o adoram no seu dia. Deus tem um verdadeiro dia da adoração. E Satanás e a besta também tem o seu dia de adoração. É por isso que lá em Apocalipse 7, vamos lá, Apocalipse 7. Já estamos finalizando. Vamos dar continuidade a esse estudo no próximo sábado. Lá já estudamos selos, né? Estudamos que os selos revelam a cronologia das fases da igreja até o final dos tempos. Em Apocalipse 7, nós vemos que acontece um selamento. Os filhos de Deus são selados com um sinal, com uma marca de identidade. Aqui no Apocalipse, existem dois grupos de pessoas. Aqueles que recebem o sinal de Deus e aqueles que recebem a marca da besta. Existem 3 mensagens que nós vamos estudar na próxima semana que estão sendo dadas ao mundo. 3 mensagens. Essas 3 mensagens antecedem a volta de Jesus. Nós lemos aqui que o terceiro anjo dá a terceira mensagem. E qual é a terceira mensagem? Aqueles que adoram a besta, a sua imagem, não é isso? Essa é a terceira mensagem. Porém, existem 2 mensagens antes dessa. Vamos ver rapidamente, Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 7. Aqui diz, lá em Apocalipse 6, mostra um anjo voando pelo meio do céu, ou seja, se o anjo está voando no céu, é porque essa mensagem é para todo mundo. Só que a Bíblia diz que ele está no meio do céu, ou seja, é algo que ninguém vai ficar de fora. Todos vão receber essa mensagem. Até porque, lá no versículo 6 de Apocalipse 14, diz que essa mensagem é para todos aqueles que se assentam sobre a terra. Alguém vai ficar de fora? Não. Aqui diz, Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Por que a Bíblia diz que esse evangelho recebe o nome de eterno? Porque Deus nunca muda. Lá em Malaquias diz que eu, o Senhor, não mudo. Aquilo que Deus deu no passado,
que a sua lei continue em vigor e estarão em vigor pelos séculos dos séculos. E Jesus disse, a palavra de Deus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por que Jesus e Deus não mudam? Porque eles são perfeitos. Aquilo que é perfeito precisa mudar? Não. Ok? Então, é por isso que recebe o nome de Evangelho Eterno. Nunca muda. Ok? E aqui diz, para pregar, esse Evangelho Eterno é para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada tribo, nação, língua e povo. Vai ficar alguém de fora? Não. Todas as línguas, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, enfim, a todos aqueles que se assentam sobre a terra. Ninguém vai ficar de fora. E qual é a primeira mensagem? Versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus. Aqui está dizendo temei ao dragão? Não. Aqui está dizendo temei a besta? Não. Aqui está dizendo temei alguma criatura? Não. Temei a Deus. E vai falar o porquê. Aqui na própria palavra de Deus vai falar porquê. Aqui vamos ler então. Ó. Temei a Deus e dai-lhe glória. Se você está dando glória à besta, se você está dando glória a um terceiro Deus, que é uma invenção da besta, se você está dando glória ao dragão através da glória à besta, você não está dando glória a Deus. A Bíblia aqui está reivindicando que nós temos que temer e dar glória a Deus. Por quê? Por quê? Continuando. Pois é chegada a hora do seu juízo. Chegou o momento de Deus julgar o mundo. Lá em João, no Evangelho de João, diz que Deus julgará o mundo através de seu Filho. E chegou a hora do julgamento do mundo. E aqui diz, a quem devemos adorar. E aqui diz, e adorai aquele que fez o céu. Por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele é o Criador. Então aqui diz, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Temos que adorar a Deus e temos um dia verdadeiro que Deus lá no Éden já tinha preparado para que pudéssemos adorá-lo. Verdadeira adoração, verdadeiro dia de adoração. Falsa adoração, falso dia de adoração. Agora, nós lemos aqui o capítulo 14, versículo 7. Nós vamos agora lá no Antigo Testamento e vamos ver uma passagem idêntica a essa aqui e vamos descobrir qual é o verdadeiro dia de adoração ao Criador. Vamos lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo 11. Olhem como é que é idêntico ao Apocalipse. Como tudo começou, vai terminar. Êxodo 20, capítulo 11. Está escrito, porque em 6 dias fez o Senhor. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor. Por que devemos adorá-lo? Porque Ele é o Criador. E qual o verdadeiro dia de adoração? Aqui vai dizer. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar
e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que Deus abençoou o dia de sábado e o santificou? Porque ele é o memorial da criação. Ele é aquilo que nos remete ao único e verdadeiro Deus, ao único e verdadeiro Criador. E por que o planeta vai passar por todas as calamidades que está nos selos do Apocalipse? Por quê? Vamos descobrir agora Ezequiel 8. Para finalizar, Ezequiel, capítulo 8. Nós vamos dar continuidade na semana que vem. Vamos encerrar agora e entender o falso dia de adoração e quem tem levado ao povo a adorar o falso Deus no falso dia de adoração. Bom, eu já pedi para vocês lerem Ezequiel 8. Ezequiel 8 mostra o ápice, o auge das abominações. O porquê que a terra será castigada. E no capítulo 9 de Ezequiel, mostra o povo sendo selado pelo sinal de Deus. Ok? E em Ezequiel 8, mostra todo tipo de abominação. Todo tipo. E mostra a pior de todas. O porquê que a terra vai ser julgada. Então, eu quero que vocês mesmos leiam. Ok? Aqui vocês vão ver várias abominações. Várias. Ok? Aqui vocês vão ver o povo adorando aos ídolos. Ezequiel 8, do versículo 1 ao versículo 6. Ok? Vocês vão ver as pessoas adorando aos mortos, aos espíritos, aqueles que já morreram. Versículo 7 ao versículo 13. Ok? Adoração aos mortos. Aqui no caso, representado pela adoração a Tamuz, que era filho de Nimrod com Semíramis. Nimrod, ele teve uma relação com a própria mãe e nasceu um filho chamado Tamuz. Ok? Hoje tem muitas imagens nas igrejas onde aparece uma mulher com uma criança no colo. Essa mulher é Semíramis. Essa criança no colo dela é Tamuz. Isso não tem nada a ver com Maria e com Jesus. Ok? Bom, e aqui, aí aparece a adoração a Tamuz no versículo 14 e no versículo 15. Ok? E o ápice das abominações, o ápice, aquilo que Deus não suporta, acontece no versículo 16. Esse nós vamos ler juntos. Está escrito, só para vocês entenderem, Deus pegou Ezequiel e em espírito levou Ezequiel até o templo, representando os templos de hoje. Deus pegou Ezequiel e levou ele no templo. E lá no templo, Deus mostrou para Ezequiel abominações terríveis que estavam acontecendo no templo. O que significa as abominações terríveis que estão acontecendo nos templos hoje. Não só nos templos católicos, nos templos evangélicos. Nos templos das igrejas cristãs estão acontecendo abominações. E aqui, Deus mostra para Ezequiel a maior de todas. Por que é a maior de todas? Porque ele revela isso para Ezequiel no versículo 15. Olha o que está escrito. Disse-me, Ezequiel dizendo, disse-me, vês isto?
filho do homem? Uma pergunta. Verás, olha para cá, verás ainda, Deus mostrou a ele todas as abominações, do versículo 1 até o versículo 14. Agora ele vai mostrar a maior de todas. Aí ele diz, verás ainda abominações maiores do que estas. Maiores do que quais? Adoração aos ídolos, adoração aos mortos, adoração a Tamuz. Ezequiel, eu vou te mostrar uma adoração pior do que essa. Vocês devem estar curiosos, né? Vamos ler a Bíblia, só ler a Bíblia. Versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. O templo de Deus era dividido em 3 compartimentos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui, ele é levado para o átrio de dentro da casa do Senhor. O átrio interno. E eis que estavam... Quem estava? Aqui vai falar quem. Estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Existiam pessoas que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens. Ali estavam os líderes. Os líderes. Quem são os líderes? Aqueles que ensinam ao povo, os cabeças, os bispos, não é isso? Os líderes. Inclusive o líder principal da cristandade. Representando o líder principal da cristandade. Estavam ali os líderes. Olha só, no versículo 15 diz que essa é a maior abominação. Aí está ali, ó, 25 homens de costas para o templo do Senhor. Eles estavam dentro do templo, mas eles não estavam de frente para a Arca da Aliança. Eles estavam de costas para os mandamentos. E é assim que hoje estão os líderes religiosos. O que os líderes evangélicos dizem hoje? Que os mandamentos não valem mais nada. Eles estão de costas para os mandamentos. Não é assim que eles estão? Se alguém falar assim, pastor, nós temos que seguir os mandamentos. Deus muda, pastor. Lá em Malaquias está escrito que Deus não muda. Se Deus não muda, os mandamentos estão valendo, pastor. Mas o que o pastor fala? Não, dê as costas para os mandamentos. E é o que os líderes estão fazendo. Eles estavam de costas para o templo, de costas para aquilo que o templo tem de mais importante, que são o quê? Os mandamentos. Eles estavam de costas para o templo da aliança, para a Arca da Aliança. E vamos saber quem eles estavam adorando. Olha só. De costas para o templo do Senhor com os rostos voltados para o Oriente, onde nasce o sol. O sol nasce no Oriente. Eles estavam olhando para o Oriente, adoravam o sol, virados para o Oriente. No versículo 17, o próprio Deus fala com Ezequiel, o próprio Deus, no versículo 17, ele diz, então me disse, vês, filho do homem, acaso isto coisa de pouca monta para a casa de Judá? Quem é a casa de Judá hoje? É o povo de Deus, é a cristandade. Isto é coisa de pouca monta para o povo de Deus, o fazerem eles. As abominações que fazem aqui, para que encham de violência a terra,
e tornem a irritar-me. Quem está enchendo de violência a terra? Os homens que estão ensinando ao povo a uma falsa adoração. E se a adoração é falsa, tem um dia falso. E que dia é esse? O domingo. Hoje, o domingo é pregado tanto nas igrejas católicas quanto nas igrejas evangélicas como sendo o dia do Senhor. O dia que foi escolhido por esses líderes a adorar o falso Deus é no domingo. A palavra domingo em inglês é Sunday. Se nós formos estudar a raiz da palavra domingo, nós vamos descobrir lá na antiguidade que era o dia que os povos pagãos adoravam aos seus deuses. O dia falso de adoração. Tanto que em inglês, domingo significa Sunday. Sun, de sol, e day, de dia. O dia da adoração do Deus Sol. Nós vamos finalizar aqui e vamos estudar na história do antigo Israel o momento de maior apostasia. Se vocês já quiserem estudar, está lá no livro de Crônicas. Conta a história de Acabe. A Bíblia diz que Acabe fez aquilo que era mais perverso do que todos os reis antes dele. E ali nós vamos ver que Acabe construiu um templo de adoração a Baal. Ele casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa do deus Baal, filha de Et-Baal, o sacerdote de adoração ao Deus Sol, e ali diz que Acabe construiu um templo de adoração ao Deus Sol. E qual era o dia de adoração? O domingo. Mas vamos estudar isso na próxima semana. Eu peço a Deus que possa abençoar a cada um de nós, que todos vocês tenham uma semana maravilhosa, e eu espero vocês novamente na próxima semana aqui nesse lugar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.